Olá, terceiro ano C, boa noite, bem-vindos. Vamos retomar a apostila Caderno do Aluno. Uma vez que houve uma rearticulação, acho que uma insatisfação dos alunos com a atividade do projeto. Então agora, que era até mais fácil, mais tranquilo, mas como vocês querem estudar as disciplinas, eu acho que estão preocupados com o Enem, não sei se escreveram, se esqueçam, eu vou então retomar o Caderno do Aluno. Então estamos no tema 2, África e Europa, ok? Então, vamos lá? Atividade 1, leitura e análise do texto. A África é considerado o berço da humanidade e da civilização, pois tem em sua história uma das maiores diversidades culturais do mundo. No continente africano, há mais de 1000 línguas e dialetos diferentes, e inúmeros conflitos políticos e étnicos que acarretaram ao longo do tempo crises sociais, econômicas, ambientais e culturais. Então, pensar aqui sobre a diversidade existente, tanto da língua, como da economia, como das relações entre os povos diferentes, e aí a gente sempre relembra do filme Hotel Ruanda, a disputa entre os Tutsis e os Hutus por uma questão de colonização e demarcação autoritária dos países da Europa que colonizaram essas regiões da África e impuseram a divisão do território forçadamente, fazendo com que etnias que eram rivais tivessem que ocupar o mesmo território, a mesma região, gerando então conflitos e mortes, extermínios, né, violentos entre essas populações. Pensar também que aproximadamente 10 mil anos apareceu uma mulher na região da África e ela seria o nosso primeiro primogênito ancestral. Vamos lá, muitos países que colonizaram a África se apropriaram dos recursos naturais e, ao mesmo tempo, acirraram a desigualdade, a segregação e a exclusão social por conta dessa divisão do território, ok? A África possui só regiões secas, professora? Não. A África possui regiões ricas, e, sobretudo em minerais, diamantes, ouro. A África também é uma região utilizada para a produção agrícola. Você tem uma faixa da região do Saara e do Subsaara, assim como no Marrocos, Egito, a região da Tunísia, que são regiões que têm um clima diferenciado, mais seco, mas você tem regiões ao sul, muito mais férteis, verdes, né, com grandes rios, como o Rio Nilo, que é um importante fornecedor de água potável às populações próximas. Então, pensar tudo isso. O Lago Vitória, não é? Então, muitos países que colonizaram a África acabaram que agiram de maneira autoritária, criando segregação e exclusão entre as populações que ali habitavam. Atualmente, os produtos alimentícios têm um enorme peso nas importações africanas, gerando um déficit em sua balança comercial. Então, balança comercial, eu vendo mais, né? Eu compro menos, então eu tenho um superávit. Se eu vendi menos e comprei mais, eu tenho um déficit. Lembra? Pode-se explicar a escassez de alimentos por um conjunto de fatores, processo colonial, né? Eles culpam os colonizadores por uma questão de exploração da região, do solo, dos minerais, o trabalho forçado, o trabalho braçal, as questões climáticas, a ausência de água, de chuva, a seca, né, contínua, as questões políticas, ou seja, os grupos paramilitares, os governos ditatoriais, que impõem um determinado comportamento que impossibilita as famílias de viverem livremente ou de terem que pagar impostos altos ou acima daquilo que seria o normal, ou de trabalharem forçadamente. A economia, então, defasada prejudica essas relações. Vamos lá. De acordo com os seus conhecimentos e o texto acima, comente a questão da apropriação dos recursos naturais e o acirramento das desigualdades sociais no continente africano. Aí fica a dica da busca, tudo bem? Vai buscar no Google a informação. Comente então essa questão. Como é os recursos? Como eu tenho uma abundância de recursos naturais? Quais são os tipos de recursos o qual eu estou atrás? O que eu preciso de recursos energéticos? De que maneira vai se acirrando essas desigualdades
sociais no continente por uma questão de disputa do território, da utilização de determinadas áreas apenas para plantio e exploração, para venda de determinados alimentos apenas para a Europa. Então, vocês vão pensar isso, né? Os europeus utilizam o solo africano para a produção de determinados produtos que lá não tem, para que seja importado a preços muito baixos. Isso faz com que a economia nunca seja, o território nunca seja valorizado. Então, você pense aí. B. Pesquise em livros didáticos disponíveis na escola, em diferentes sites da internet, informações e dados sobre a insegurança alimentar no continente africano e registre as ideias principais do seu caderno. A insegurança alimentar está relacionada à falta de alimento. Então, eu consigo assegurar que as pessoas conseguem comer todos os dias? Quanto eu consigo assegurar? E quais áreas eu não consigo assegurar? E por que eu não consigo? Então, pensar nas questões climáticas, econômicas, ambientais e sociais para responder esta questão. Atividade 2. Pesquisa em grupo e seminário. Como nós não podemos estar juntos, nós iremos então pesquisar individualmente e fazer uma lista no caderno, à parte no caderno onde você relata e faz textos, seu caderno de 10 matérias, de 100 páginas, você vai escrever lá o que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH, que foi um indicador criado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento para apontar qual é o país que possui o melhor índice, o pior, o mediano, e quais são os problemas apontados nesses países que levam com que esse índice seja baixo, médio ou alto, ok? Lembrando que o IDH vai de 0 a 1, então de 0 a 0,499 é baixo, de 0,500 a 0,799 é médio e de 0,800 a 1 é alto, ou seja, quem são os países que têm a economia, o desenvolvimento humano altamente desenvolvido, né? Então, a gente vai pensar que os países que estão com IDH acima de 0,800, por exemplo, no Brasil, nós temos a cidade de São Caetano do Sul, esse é um exemplo. Nós temos o Chile, nós temos Buenos Aires, e nós temos a cidade de São Paulo, alguns lugares apontam esse IDH. Vamos pensar migração, imigração e refugiados. Escreva o conceito de imigração e o que são refugiados. Tá? A gente vai pensar em imigração enquanto alguém que sai de um lugar para morar em outro. Imigrante é aquele que chega de um outro país ao nosso. Quando nós saímos e vamos para um outro, nós somos chamados de emigrantes para os nossos patriotas. E refugiados é aqueles que fogem por algum motivo, seca, fome, guerra, perseguição religiosa, tudo bem? Manifestações culturais. Vamos pensar aí quais são os diversos tipos de manifestações culturais, né? Vamos refletir sobre esse comportamento, como é que agem, como são as suas lideranças, quais são os seus objetivos, de que maneira se manifestam. Então, vamos pensar nos movimentos de rua, né? Vamos pensar nos movimentos de dança, vamos pensar nos movimentos de resistência, o movimento negro, o movimento LGBTI, no movimento do sem-teto, do sem-terra. Então, pense nesses diversos movimentos, assim como a gente pode pensar nos movimentos punk, nos movimentos skinheads, a gente pode pensar aí nas várias manifestações culturais, no samba, no hip-hop, ok? Escreva no seu caderno. Escolha uma ou duas opções, manifestação cultural, e escreva no caderno. Vamos falar sobre trabalho escravo na contemporaneidade. Existe trabalho escravo? Lembre dos bolivianos que trabalham muito em muitas regiões da cidade de São Paulo, 12, 14 horas, e que precisam produzir uma determinada quantidade de produtos fabricados, geralmente na parte são tecelões, né? Eles trabalham com produção de roupas, na indústria têxtil, e eles têm passado por uma situação de escravidão, muito semelhante à escravidão. Vamos falar sobre relações internacionais, comércio mundial, importação e exportação, PIB, balança comercial e problemas socioambientais. Você pode pensar aí as questões sobre aquecimento global, né, sobre o acúmulo de riquezas, né, na mão de determinados grupos e outros sem dinheiro, que acabam impactando mais na poluição. Desculpem. Bem, hoje é pouco, a atividade é só essa. Por enquanto, então, nós vamos ficando por aqui.
até a próxima aula. Eu espero que efetuem a pesquisa conforme solicitado e logo, logo nos veremos, tá certo? Espero que estejam todos bem. Beijão, boa noite.